Olá, meu nome é Thiago Sonoda, sou engenheiro de simulação da MSC Software e hoje eu vou falar sobre modelamento de componente flexível no novo Adams Modeler. Vamos então ao último vídeo do ano de 2021 e para isso eu trouxe um tópico bastante especial no qual eu gostaria de apresentar para vocês a interface e algumas funcionalidades do Adams Modeler. Para quem não conhece, o Adams Modeler é a nova plataforma do Adams View, né, no qual ele pegou emprestado lá do Apex. Se você conhece o MSC Apex, que é uma solução de limpeza de geometria e criação de malha de elementos finitos, você vai se familiarizar com essa nova interface. O Adams View vai continuar existindo, porém agora você tem essa opção, né, de usar essa nova interface, onde ela é muito mais amigável e o foco dela é em produtividade, além de trazer alguns recursos a mais que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Então eu estou com o modelo aqui de multicorpos, né? O mesmo conceito do Adams View, eu tenho aqui os markers, eu tenho a junta, eu tenho as forças, eu tenho a árvore aqui, né? Eu tenho agora alguns recursos de visualização aqui em cima e todos os comandos aqui para criar, né, junta, força e tudo mais, ele tá aqui, né? Vou criar então uma junta Revolute entre esses dois componentes aqui para a gente ver como é que funciona esse processo. Então vou vir aqui na criação de juntas, vou selecionar a junta Revolute. Antes disso eu vou dar um show only aqui desse componente aqui para eu usar somente ele. Então agora sim eu vou selecionar a criação de junta Revolute. E agora, em vez de selecionar um componente, eu posso selecionar uma entidade geométrica. No caso aqui eu estou selecionando essa face, tá? Então eu vou selecionar essa primeira face. Agora eu vou selecionar a face do outro componente, então vou dar o show reverse aqui, né? E vou selecionar essa face cilíndrica e pronto, ele já criou a junta Revolute para mim, tá? Eu vou dar um show all aqui para visualizar todos os componentes, né? E agora, se eu esconder essa segunda parte, né, esse segundo componente, e der um zoom aqui no furo, eu consigo ver que a junta Revolute ele está atrelado àquela face que eu escolhi, tá? Isso vai ser importante, né? Um recurso que eu vou mostrar daqui a pouco. Então vou dar o show all. Do mesmo jeito eu posso vir aqui e criar um motion, então eu posso criar um motion em cima dessa junta que eu acabei de criar. Perceba que os ícones, né, se você está familiarizado com os ícones do Adams, ele é o mesmo, né? Aqui eu já poderia rodar uma simulação dinâmica, né, e já estudar os comportamentos desse conjunto como um todo. Porém agora eu tenho os recursos a mais, né? Eu posso agora fazer a criação de malha aqui dentro do Adams Modeler. Antigamente no Adams View, se você precisasse considerar a flexibilidade de algum componente, você precisaria criar uma malha dentro de um software de elementos finitos, como o Nastran, o Apex, por exemplo, rodar uma análise modal, extrair os modos de vibrar e importar esses modos de vibrar para dentro do Adams, e aí sim o Adams consideraria as deformações, né? Agora dentro do Adams Modeler você pode fazer todo esse processo em uma única plataforma, né? Então aqui dentro do Adams Modeler eu tenho um recurso que ele pegou emprestado lá do Apex de criação de malha. Então eu vou criar uma malha aqui sem me preocupar com o tamanho de malha, qualidade de malha, mas eu tenho diversos recursos aqui de refinamento de malha, verificação de qualidade de malha, por exemplo, né? Eu vou criar uma malha aqui dentro do próprio Adams Modeler e perceba que quando eu crio a malha, agora ele já criou o interface point, né, o ponto no qual ele vai conectar com o resto do modelo, né, com os componentes rígidos, e ele já criou o MPC, né, ou a teia de aranha, automaticamente aqui para mim, tá? Então simplesmente de eu criar, né, a malha de elementos finitos, ele já vai atrelar as juntas de forma automática. E perceba que se eu vier aqui usar algum recurso, por exemplo, o push pull, para modificar alguma dimensão nele aqui, então por exemplo, se eu selecionar essa face, né, e eu diminuir aqui a espessura dessa face, por exemplo, né, vou diminuir ela aqui, né, até para diminuir um pouco a rigidez, a gente conseguir ver os resultados. Perceba que a malha ela já se atualizou, né, e se eu der um zoom aqui na junta, o MPC que ele criou também já se atualizou, né, baseado nessa modificação que eu fiz dessa geometria, tá? Então agora eu tenho esse recurso automatizado, então eu poderia rodar uma simulação, depois eu poderia voltar para o pré-processamento aqui, fazer alguma alteração na geometria, a malha já vai se adaptar, a junta já vai se adaptar, o MPC já vai se adaptar, e aí eu conseguiria rodar uma segunda simulação com essa alteração, por exemplo, tá? Uma vez que eu criei a malha aqui, né, eu posso, né, atribuir aqui uma propriedade de material, então eu vou selecionar aqui, por exemplo, Steel. Vou dar o Assign Material aqui e atribuir esse material, a propriedade de material, né, para essa malha que eu criei. E uma vez que eu tenho agora essa malha, se eu vier aqui no componente Main Boom, que é esse componente que eu estou trabalhando aqui, ele tem agora esse elemento chamado Part Wrap. Se eu clicar com o botão direito, selecionar Flexible Body, agora ele me abre o recurso para eu rodar uma análise modal dentro do próprio Adams Modeler. Então nesse caso aqui eu vou rodar
vou pedir para ele, né, computar 12 modos de vibrar, vou pedir para ele calcular também as tensões e deformações modais, e quando eu dou o OK, automaticamente então ele já vai criar um cenário, né, de análise modal. Para quem está acostumado com Apex, já está familiarizado com esse processo de criações de cenário. Então nesse momento ele acabou de criar um novo cenário, um cenário de análise modal, ele já começou a calcular essa análise modal, e assim que ele finalizar, ele então vai considerar a flexibilidade desse componente na análise dinâmica que eu vou rodar daqui a pouco, no segundo cenário que eu vou criar, que é o cenário de MBD, de multicorpos, mas agora ele vai considerar as deformações baseadas nessa malha, baseada nesses modos que eu estou extraindo ainda na interface do Adams Model. Então vou deixar ele calculando aqui já que eu volto. Pronto, ele rodou a simulação modal. Agora na árvore aqui o componente Main Boom está com um novo ícone, né, de componente flexível, e eu tenho agora o Main Boom Flex, que se eu clicar com o botão direito e for em propriedades, agora eu consigo ver, né, os modos que ele calculou, que o Adams Model calculou, né, baseado nas informações e na malha que ele utilizou aqui. Então se eu vim aqui por sétimo modo, né, pulando os modos de corpo rígido, eu consigo ver as frequências, né, os diversos tipos de modo. Então a gente consegue ver o primeiro modo de flexão, o segundo modo de flexão, né, e o modo de torção, por exemplo, e aí eu consigo verificar se ele calculou, né, se ele está condizente com o modelo que eu criei, e agora sim eu posso rodar uma simulação multicorpos, né? Então do mesmo jeito lá no Adams View eu posso vir aqui em Simulation, rodar uma análise aqui, né, por exemplo, de 5 segundos e 2500 steps, começando aqui no equilíbrio estático, e quando eu dou o play, né, ele vai rodar, o Adams Solver vai entrar em ação, ele vai rodar então a solução multicorpos, e perceba que ele criou um novo cenário, agora é o MBD cenário, que ele está aqui embaixo. Então o primeiro cenário que já está ok, já está rodado, é a análise modal, e agora eu tenho um segundo cenário que é a análise MBD. Então vou deixar ele terminar e já que eu volto novamente. Bom, a simulação finalizou, a gente tem aqui as mensagens aqui tradicional do Adams Solver, e aqui nos meus estudos, né, eu tenho o primeiro cenário que foi a análise modal, e agora eu tenho o segundo cenário que é o MBD, que também já rodou aqui. Agora eu vou para o meu pós-processador visualizar os resultados, né? Então perceba que a experiência é outra, agora eu tenho esses novos recursos de criação de malha, né? E o foco aqui é em produtividade. Então eu vou mostrar alguns recursos de pós-processamento, né? E eu já vou mostrar também uma nova função onde você pode, a partir do modelo aqui do Adams Modeler, né, pular para a interface clássica do Adams View e usar algum recurso, né, algum comando que você está acostumado a utilizar lá no Adams View, né, e depois voltar. Então você pode ter essa bidirecionalidade, né, de você trabalhar tanto na interface clássica como na interface nova do Adams Modeler, tá? Então aqui ele já carregou, né, o pós-processamento. Então vou dar um zoom aqui na peça, e aqui, como eu tenho um componente flexível, eu posso ligar o find plot aqui, por exemplo, né, das informações de tensão modal, né, por exemplo, desse comando. Vou dar um zoom aqui nesse componente. Vou até mudar a escala aqui, né, vou pedir para ele plotar em megapascal, e aqui eu vou mudar, vou colocar o valor máximo aqui de uns 10 megapascal, mais ou menos. Vamos ver aqui, vou colocar mais ou menos a simulação aqui no meio, quando acontece o contato aqui do componente, né, ele vai, né, agora eu consigo ver a escala de cores, né, as informações aqui no ambiente de pós-processamento, tá? Eu vou dar o pause aqui, né, e aqui a qualquer momento eu posso clicar nesse ícone aqui em cima, né? Então quando eu clico nesse ícone aqui em cima, ele vai pular então para a interface do Adams View, e eu vou conseguir visualizar, né, as informações utilizando o Adams pós-processador do Adams clássico, né? Eu estou aqui na interface do próprio Adams, né? Ele vai abrir para mim também o pós-processador. Então aqui eu já posso, por exemplo, plotar algumas informações dessas análises que eu rodei, né? E a qualquer momento eu posso vir aqui então e clicar nesse ícone e voltar para a interface do Adams Modeler e usar os novos recursos aqui do componente, tá? Vou dar o show aqui nesse componente que eu tinha dado hide, né? E aí eu tenho aqui todas as abas, né? Todos os recursos do Adams View clássico, né? Mas quando eu precisar criar alguma malha ou algum recurso específico lá do Adams Modeler, eu posso pular para a interface do Adams Modeler e continuar trabalhando lá. Bom, por hoje é só. Muito obrigado pela participação e atenção de todos aí em assistir esses vídeos. Desejo boas festas, Feliz Natal e um ótimo final de ano novo para todos vocês. Nos vemos em 2022. Até mais!